Bom, eu cumprimento inicialmente o eminente relator. Faz 5 anos que estamos nos debruçando sobre essas questões da Operação Lava Jato. Sua Excelência, desde o início, vem recebendo esses processos e, como referiu, já foram centenas e centenas, se somarmos as apelações aos incidentes processuais. Dificilmente alguém conhece melhor a Operação Lava Jato do que o desembargador João Pedro Gebran Neto. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Gebran, pelo detalhamento do voto. É uma tranquilidade poder proferir o voto de revisão a partir de uma abordagem tão completa e detalhada dos diversos pontos que foram suscitados nos autos. Realmente o voto é um voto que toca todas as questões que foram trazidas. Como são centenas ou talvez milhares, é possível que alguma coisa escape, mas certamente o voto é muito mais abrangente e completo do que pôde Sua Excelência o desembargador Gebran oralmente dizer nesse momento. Eu cumprimento também Vossa Excelência, desembargador presidente, que vem enriquecer essa turma após exercer a presidência deste Tribunal da 4ª Região. Cumprimento os eminentes advogados, o membro do Ministério Público, que também tem atuado em muitos desses processos da Operação Lava Jato. Eu procurarei fazer um voto o mais claro possível, até por uma questão de cortesia com todos os presentes. E eu começo referindo que a Operação Lava Jato, ela se iniciou no início de 2014. Trago no voto a referência feita pelo ex-ministro, saudoso ministro Teori Zavascki, que não se tinha dimensão de onde se chegaria. Sua Excelência referiu que se puxa uma pena e vem uma galinha, para mostrar o inusitado, não é, da trama toda que foi sendo desenhada a partir daquela identificação de que Youssef havia adquirido um veículo de luxo para Paulo Roberto Costa e a colaboração premiada que se deu a partir de então e os desdobramentos em termos de investigação e de possibilidades acusatórias que se descortinaram. É verdade que antes disso nós já tínhamos no governo do Partido dos Trabalhadores, que se estendeu por quase 16 anos, aquele escândalo do mensalão que foi trabalhado na competência originária do Supremo Tribunal Federal e posteriormente então essa operação que se denominou Operação Lava Jato. Tanto num caso quanto no outro, nós temos crimes do colarinho branco sendo analisados. Não há aqui nenhuma pessoa humilde em nenhum desses processos que esteja se deparando com as imputações feitas pelo Ministério Público, independentemente da origem que as pessoas possam ter. Nós temos um país livre, um país que permite ascensão, e todos os réus são pessoas que têm um elevado padrão profissional, econômico, político, mas que, ao ver do Ministério Público, embora possam também ter, ao longo das suas vidas, agido de modo muito produtivo e positivo para o país, quem sabe, cometeram ilícitos graves, ilícitos que comprometem a lisura, inclusive, do processo democrático do país. Essa operação se viabilizou porque nós temos tido um incremento na nossa legislação. No início dos anos 2000, nós tivemos a Convenção da ONU contra a Corrupção. Os diversos países passaram a alinhar suas legislações, aquelas premissas que envolvem também colaboração entre as autoridades. Nós tivemos modificação na lei de lavagem de dinheiro, com a 3ª geração dos crimes de lavagem, de maneira a permitir que assim se configurasse a ocultação ou dissimulação do produto de qualquer atividade criminosa. Nós tivemos o surgimento da lei
das organizações criminosas, tanto tipificando a participação em organização criminosa, como trazendo institutos tal qual o da colaboração premiada, que foi e é essencial na investigação desses crimes. E com isso se pôde, então, desenvolver essa operação através, é verdade, de uma força-tarefa. Não parecem adequadas as críticas feitas de modo generalizado à Operação Lava Jato, pelo contrário, são centenas de pessoas que estão há anos trabalhando para elucidar crimes que não são crimes de fácil apuração, crimes em que os réus são extremamente bem orientados e bem defendidos, e é muito complicado montar trabalhar todo esse acervo probatório, encontrar os elementos que são relevantes e, para nós, julgadores, separarmos aquilo que realmente tem consistência daquilo que eventualmente seja um excesso do Ministério Público ou uma interpretação que, ainda que correta, não venha encontrar suporte probatório a ponto de nos dar segurança para um êxito condenatório. Este caso é um dos casos que apresenta uma particularidade. Até então nós só tínhamos o anterior relacionado ao triplex do Guarujá. Envolve um ex-presidente da República. O foro privilegiado no nosso país, atualmente, ele tem uma aplicação bastante restritiva, apenas para aqueles crimes praticados no exercício do mandato e enquanto esse mandato perdura, de maneira que, ainda que um dos réus seja um ex-presidente da República, hoje responde como qualquer cidadão, tendo em conta que já se encontra há muitos anos fora do exercício. Um ex-presidente da República como réu traz algumas peculiaridades para o processo, é verdade. Nós temos um grande mandatário, dignatário da confiança da maioria da população em pleito eleitoral por mais de uma vez, mas se trata de um ser humano e, portanto, tudo que é humano lhe diz respeito e se faz necessário que nós possamos ter o controle do exercício do poder por quaisquer pessoas que sejam. O sufrágio universal constitui, como já disse na ação relacionada ao triplex do Guarujá, um baluarte dos regimes democráticos. A legitimação nas urnas revela que o dignatário enfeixava no momento da eleição a confiança da maioria dos eleitores, dentre os candidatos habilitados, mas não confere ao eleito senão as prerrogativas e os poderes necessários para atuar, exercendo suas competências em prol dos valores estabelecidos constitucionalmente. Presidentes são homens ou são mulheres, de modo que tudo que é humano lhes diz respeito, e quanto maior o poder conferido a alguém, maiores o seu compromisso e a sua responsabilidade. O ministro Aires Brito, em certa oportunidade, destacou que não basta a legitimidade pela investidura, é preciso que a legitimidade se dê pelo exercício dia a dia do mandato popular ou das funções vitalícias, se nós estivermos trabalhando a questão de quem ocupa os cargos do judiciário. A imputação de crimes praticados mediante o uso do poder inerente ao cargo de presidente da República, por estar ao lado da chefia dos demais poderes, dentre os maiores cargos da República, é estarrecedora, sim. É verdade que nós temos nos deparado com isso com uma certa regularidade, não apenas no Brasil, como em outros países da América Latina, mas é algo estarrecedor, porque o que se espera de quem assume tal cargo é uma conduta correta, uma conduta exemplar, uma conduta de quem serve o país e não de quem se serve dele. O cometimento de crimes de corrupção por um presidente em razão do cargo, além de constituir uma violação seríssima à ordem jurídica, torna vil o exercício da autoridade. Além do mais, analisar a conduta de um presidente sob a perspectiva da censura penal, com a possibilidade de condenação
e de recolhimento à prisão de quem já foi depositário da esperança dos eleitores, já exerceu a chefia do governo federal e representou o país no plano internacional, faz lembrar a roda da fortuna, retratada nos tantos e tantos poemas reunidos sob o título Carmina Burana ou Canções de Byron. A roda gira, a vida muda, o ser humano ora está no cimo, ora no sopé, e alcançar o topo não impede a queda. Nós precisamos olhar, sim, para o que o Ministério Público aponta, até porque ninguém está imune à jurisdição e é preciso verificar se as autoridades cumpriram as suas funções com observância da legalidade, assim como os demais imputados, se mantiveram dentro do âmbito da legalidade ou não. Esta ação que hoje é trazida, e o desembargador Gebran destacou que eu sou o contador dos nossos processos, é a 43ª ação que sobe para análise dos recursos de apelação. Nós temos uma ação muito interessante porque é uma ação que pressupõe diversas outras ações que já foram colocadas à consideração do Judiciário. Nós temos aqui delitos que envolvem tanto a OAS como a Odebrecht. Nos dois casos, nós temos diversas ações que já trabalharam os mesmos fatos aqui trazidos, com exceção no que diz respeito à reforma do sítio de Atibaia, as outras questões, a questão da corrupção pela manutenção de um esquema de favorecimento às empreiteiras no âmbito da Petrobras. Essas questões já foram trabalhadas, inclusive as questões probatórias, muitas delas já foram detalhadas em outras ações, como se verá. Eu começo pelas preliminares, senhor presidente. Falarei das preliminares, algumas delas. Procurarei apenas pontuar o que parece relevante acrescentar ao voto do eminente relator. Depois trabalharei o mérito, destacando os tipos penais, os bens jurídicos tutelados e cada uma das imputações feitas pelo Ministério Público, concluindo com a análise na parte final da questão do cumprimento da pena. Quanto às preliminares, eu destaco que essas questões relacionadas à forma ou a procedimento, elas têm sempre um caráter instrumental. O eminente relator abordou, e eu ia fazendo as anotações enquanto Sua Excelência falava, cada um dos pontos suscitados. Olhando sob uma perspectiva ampla esses diversos aspectos, o que se vê, à medida em que o eminente relator foi ou vai afastando cada uma das preliminares, é que nós tivemos um processo aqui em que a imputação feita pelo Ministério Público é clara, é compreensível, o Ministério Público aponta as provas, os réus tiveram a oportunidade de exercer o contraditório, de exercer uma, eu diria, amplíssima defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. A qualidade das sustentações orais aqui hoje bem demonstra o quão bem representados estão as dezenas e centenas de recursos, habeas corpus, etc., demonstram o franco acesso às instâncias recursais, e a sentença está muito bem fundamentada. De maneira que o que nós temos aqui é um julgamento que se deu por órgãos jurisdicionais pré-constituídos da estrutura ordinária do Poder Judiciário, um processo liso, um processo limpo, um processo que pode ter as suas conclusões evidentemente contrastadas pelos advogados, mas que se legitima pelo seu próprio procedimento e pela fundamentação que é trazida. Cumpriu-se, portanto, o devido processo legal. Eu destaco que nós temos uma sentença que bem fundamentou a abordagem dos diversos pontos, e aqui merece referência, como já fez o relator,
o destaque de que a juíza de primeira instância foi extremamente cuidadosa na análise das diversas teses, no escrutínio do material probatório. E se é verdade que anulamos uma sentença há poucos dias, eu diria, é porque houve um vício que pareceu a essa corte insuperável, mas isso, de modo algum, coloca o trabalho da magistrada sob dúvida. Pode ter, eventualmente, havido algum vício num caso em particular. Nós sabemos o volume de trabalho que os juízes estão submetidos e, naquele caso, foi uma questão relacionada à interceptação e nós tínhamos, sim, transcrições de parecer do Ministério Público. Isso realmente não pareceu adequado, que se pudesse manter uma sentença naqueles moldes, mas isso não desfaz como um todo o trabalho da eminente magistrada, que é zelosa, é conhecedora da matéria, há muito tempo trabalha com os temas criminais e que bem sucedeu o juiz Sérgio Moro quando da saída da jurisdição. Este caso é diferente. Fosse igual o caso, a solução seria a mesma, sim. Mas o que houve aqui foi o aproveitamento, sim, de estudos que já tinham sido feitos pelo próprio juízo. Não houve o aproveitamento ou tomar como seu trechos de alegações ou de peças processuais da acusação, mas o aproveitamento de estudos técnicos e de estudos gerais sobre o caso feitos pelo próprio juízo, o que não coloca qualquer pecha sobre a sentença, até porque o judiciário não para, os juízes se sucedem nos órgãos jurisdicionais, e é importante que se possa aproveitar o trabalho todo que vem sendo feito. Mas vejam bem, isso foi destacado pelo desembargador Gebran, são poucos pontos sobre questões técnicas e generalidades da operação, de modo algum poderia sequer ser aproveitada a análise da prova, porque a análise da prova deste processo é única, inconfundível e inédita. E Sua Excelência, a eminente magistrada, bem se ouve com detalhamento e com denodo nessa abordagem. Eu supero essa preliminar, então, senhor presidente, e passo a uma abordagem que me parece bastante relevante e que diz respeito à ordem das alegações finais. Gostaria, em primeiro lugar, de destacar que, quando Sua Excelência, o eminente relator, apontou para julgamento essa preliminar, a intenção era poder verificar se esse processo poderia seguir adiante. Não houve propriamente uma escolha de determinada preliminar a ser objeto de análise, mas sim a ideia de trazer a esta turma a verificação daquilo, da única preliminar que até então o Supremo Tribunal Federal considerou relevante para a anulação de um determinado caso, aliás, de 2 casos da Operação Lava Jato. Então, a escolha não foi do relator, a escolha foi do Supremo Tribunal Federal ao dar a este ponto uma relevância maior do que qualquer outra preliminar até hoje trazida à consideração. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, à luz do contraditório e da ampla defesa, os réus considerados réus delatados teriam direito de falar posteriormente aos réus considerados réus colaboradores. Isso sob o entendimento de que a colaboração pode implicar adesão, de certo modo, ou trazer subsídios à acusação. Eu não entro no mérito dessa questão, senhor presidente, me parece que está superada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós temos mais de uma decisão a esse respeito. Sim, é uma regra, do ponto de vista de ter sido externada recentemente, uma regra nova, não consta expressamente da legislação, mas eu tomarei esse entendimento do Supremo Tribunal Federal como tendo sido um reconhecimento de um procedimento que teria de ter sido adotado independentemente da previsão legal expressa. Não entro no mérito, portanto, porque tenho presente de que nos cabe aqui cumprir, sim,
a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas essa não é a única premissa a ser observada para a análise do caso concreto, porque nós não estamos aqui, em tese, analisando se há o direito de falar por último ou não. Isso está definido em tese já pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos que seguir adiante e tomar uma segunda premissa. A segunda premissa diz respeito ao que se deve fazer quando da análise de um caso concreto. Quais são as circunstâncias que justificam a anulação de um processo em razão de um vício formal. E eu tomo aqui como referência, em primeiro lugar, a nossa legislação positivada, o Código de Processo Penal, artigo 563, que diz: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. O nosso Código de Processo Penal é antigo, está em vigor há muitas décadas, e na exposição de motivos já constava: finalmente, quanto às nulidades, conjugaram-se os princípios da instrumentalidade das formas e da garantia constitucional da ampla e plena defesa do acusado. Esse artigo 563 é de tal relevância que é o artigo que abre o capítulo das nulidades, portanto, o artigo que orienta o intérprete e o aplicador das leis processuais. Cândido Rangel Dinamarco trabalha o tema da instrumentalidade como ninguém. Diz ele: a consciência de que as exigências formais do processo não passam de técnicas destinadas a impedir abusos e conferir segurança aos litigantes, o Due Process of Law manda que elas não sejam tratadas como fim em si mesmas, senão como instrumentos a serviço de um fim. Cada ato processual tem um fim, um escopo específico, e todos eles em conjunto têm o escopo de produzir uma tutela jurisdicional justa mediante um processo seguro. A instrumentalidade das formas é uma regra de grande amplitude e não se limita às nulidades relativas. Sigo invocando José Frederico Marques em Verbis. De tudo se infere que os autos e as formalidades acidentais estão sob o império do pas nullité sans greffe. Diz ele: sanada ficará a nulidade desde que a falha ou irregularidade não influa, afinal, na decisão da causa ou na apuração da verdade substancial do delito. Sigo, senhor presidente, fazendo outras transcrições, todas uníssonas da nossa doutrina, mas passo ao que me parece, sim, o mais relevante, na medida em que o que significa a legislação e a relevância da doutrina são trazidos, isso sim, pela prática judiciária e pela jurisprudência do Supremo. No ano de 1952, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir, em sede de habeas corpus, relevante questão procedimental relativa ao Tribunal do Júri. O ministro Luiz Galotti, então relator, estabeleceu a premissa a ser considerada: não há nulidade sem prejuízo. Esse princípio está inscrito no pórtico do título sobre as nulidades e tudo que se segue lhe está subordinado. Foi um precedente do Tribunal Pleno. O Supremo Tribunal Federal reforçou e lapidou essa compreensão ao longo dos anos. Em 1955, o ministro Nelson Hungria aprofundou a exegese do artigo 563, pontuando, abre aspas, mesmo a nulidade insanável não se decretará quando não acarretou prejuízo à defesa, fecha aspas, também precedente do Tribunal Pleno. Transcrevo ainda excerto do ministro Victor Nunes, que asseverou: para se anular o processo por deficiência da defesa, requer-se prova do prejuízo. E vejam que o caso em questão na oportunidade era gravíssimo. Um réu havia sido defendido por um estagiário e não por um advogado devidamente habilitado junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Ainda assim, ausente o prejuízo, não houve a decretação da nulidade. Nós estamos já em 1965. Essa orientação é encontrada também em sucessivos e incontáveis julgados de diferentes ministros, como, por exemplo, os relatados por Barros Monteiro, por Thompson Flores, por Moreira Alves,
Tão consolidada é essa orientação, e já era em 1969, que foi sumulada no enunciado de número 523, que diz: no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. E as súmulas sintetizam uma orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal. Não poderia deixar de referir também, senhor presidente, o saudoso ministro Paulo Brossard, num julgado de 1994, afirmou Sua Excelência que é preciso averiguar se a alegada nulidade efetivamente influi na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Mas é preciso também ter em conta se os ministros que hoje ocupam as elevadas funções de ministro do Supremo Tribunal Federal mantêm esse entendimento. Agora, em agosto de 2019, o ministro Alexandre de Moraes afirma: não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte, e acrescentou: não se revela viável a esta Corte, nessa via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de ato processual suscitado pela defesa, com vistas a inviabilizar toda a instrução criminal. A ministra Carmen Lúcia, em 2014, trouxera a mesma questão, qualificando essa premissa como corolário da natureza instrumental do processo, razão pela qual, diz ela, não se decreta nulidade no processo penal sem demonstração do prejuízo. Vou adiante. O ministro Celso de Mello, em outubro de 2018, vaticinou: a disciplina normativa das nulidades processuais no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Este postulado básico, diz ele, tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Não foi diferente o posicionamento do ministro Dias Toffoli em agosto de 2018, quando, ao julgar reclamação, agravo regimental em reclamação, asseverou, abre aspas, o reconhecimento da nulidade exige a demonstração do prejuízo, fecha aspas. Em caso muito similar ao presente, porquanto atinente à aplicabilidade retroativa e direcionada a terceiros de uma interpretação concebida pela Corte quando do julgamento do caso concreto envolvendo o artigo 104 da Lei 8.666, o ministro Edson Fachin, no âmbito de um recurso em habeas corpus, dispôs: para a decretação da nulidade em casos análogos ao presente, esta Suprema Corte estabeleceu como marco a data de março de 2016, quando foi publicado o julgamento exarado, de modo que o precedente, por posterior ao término da instrução processual na ação penal originária, não lhe beneficia, não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação da invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. Mas há outros ministros naquela corte, senhor presidente. O ministro Gilmar Mendes, em março deste ano, aponta: ressalte-se que a nomeação do dativo, além de contar com previsão legal, não gerou qualquer prejuízo demonstrável à defesa do extraditando. Portanto, ainda que se cogitasse de nulidade, a qual reputa inexistente, entende-se que seria o caso de aplicação da norma do artigo 563, segundo a qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. O ministro Luiz Fux, próximo presidente daquela corte, em setembro deste ano de 2019, também disse: o reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Ministro Marco Aurélio, também agora em 2019, diz ele:
Sem a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, não se reconhece nulidade no processo penal. Ministro Ricardo Lewandowski, agosto de 2019. O entendimento dessa Suprema Corte é de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo a teor do artigo 563 é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta. Eis que o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades compreende as nulidades absolutas. Eminente ministro Roberto Barroso, também em precedente relatado em 2019, diz: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a demonstração do prejuízo a teor do artigo 563 do CPP é essencial à alegação de nulidade, assim segue. Trago também precedente da relatoria da ministra Rosa Weber. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidade, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Verificamos, portanto, senhor presidente, que a par do dispositivo legal expresso, os 11 ministros que atualmente integram a Suprema Corte são uníssonos no sentido de que os vícios de forma e de procedimento somente implicam nulidade processual quando verificado efetivo prejuízo à parte. Trabalho no voto ainda alguns elementos de direito comparado. O Tribunal Constitucional Espanhol tem pelo menos 3 sentenças na mesma linha, claras e inequívocas. No direito alemão, o Código de Processo Penal prevê alguns casos pontuais em que a nulidade absoluta deve ser reconhecida e em todos os demais casos remete à necessária comprovação do prejuízo. Nós temos, portanto, senhor presidente, para a aplicação das orientações do Supremo Tribunal Federal, que considerarmos 2 premissas. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal deste país considera que o procedimento correto é assegurar que os réus delatados falem por último. Segundo, a legislação, a doutrina e a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal são no sentido de que os vícios de procedimento só justificam a anulação dos atos processuais caso tenham implicado, no caso concreto, efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa e, portanto, influído potencialmente no resultado do julgamento, sem o que não faz sentido determinar-se que o processo retroceda com vista ao refazimento dos atos. Sigo, senhor presidente, destacando quem são os réus colaboradores e quem são os réus delatados. Destaco que Luiz Inácio Lula da Silva foi o único a formular, antes da sentença, pedido expresso no sentido de que as suas alegações finais viessem a ser apresentadas após a manifestação derradeira dos colaboradores. A juíza indeferiu o pleito. Indeferiu pelas razões trazidas pelo desembargador Gebran. Não havia previsão legal e ela não vislumbrou a necessidade dessa cautela. A defesa foi intimada dessa decisão e deixou transcorrer em habeas o prazo para recurso. No que diz respeito às apelações, onde esse tema é novamente retomado, mais uma vez, o único réu a trabalhar o assunto como preliminar foi Luiz Inácio Lula da Silva, aqui representado pelo advogado Dr. Zanin. Eu transcrevo o conteúdo da preliminar e, primeiramente, destaco que, embora afirmado que a juíza não teria apreciado o requerimento para que pudesse o delatado falar por último, sim, houve essa decisão, eu transcrevo no voto e já referi nesse momento. Ademais, embora invoque a nulidade em razão da ordem na apresentação das alegações finais, não aponta na petição nenhum prejuízo efetivo, nenhuma linha acerca de eventual prejuízo concreto da defesa é apresentada a este colegiado na peça de apelação. Chama atenção o fato de que todos os direitos fundamentais invocados pela defesa, com base no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e na Convenção Americana de Direitos Humanos, foram rigorosamente observados ao longo de toda a instrução. O réu tomou ciência das acusações,
que sobre ele pendiam desde o inquérito policial, inclusive contando com defesa técnica desde então. A ele foram oportunizadas todas as etapas para a manifestação previstas em lei, ampla produção probatória, descartadas apenas as diligências impertinentes, inviáveis ou protelatórias, acesso às 3 instâncias recursais com todos os remédios jurídicos a isso inerentes. Dezenas de incidentes processuais foram interpostos pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e todos foram julgados tempestivamente por órgãos imparciais do Poder Judiciário. Mais uma dezena de magistrados, entre desembargadores e ministros, se debruçaram sobre esses temas e mantiveram o processo rígido. De qualquer modo, sigo verificando se, a despeito da preclusão e da ausência de apontamento de prejuízo efetivo na peça de apelação, eventualmente possa ter se dado esse prejuízo, senhor presidente. A sentença foi exarada em fevereiro de 2019. Na fundamentação, figuram poucas referências às alegações finais, sendo algumas as alegações do Ministério Público, que foram apresentadas com antecedência dos réus, evidentemente, e outras as alegações com conteúdo exclusivamente defensivo, apresentadas pelos acusados. As alegações que mais mereceram referência na sentença foram justamente as do ex-presidente, com vista à análise dos seus argumentos de defesa. Eu vou poupá-los da leitura, mas faço a referência aqui a cada uma das vezes em que a eminente magistrada fez referência ou remissão a alegações finais quando do julgamento do caso. Concluo que, ao fundamentar as condenações na sentença, a juíza jamais se utilizou das alegações finais apresentadas pelos réus colaboradores. Estamos a discutir, portanto, um suposto prejuízo abstrato que não chegou a se materializar no plano dos fatos, na realidade do processo penal em questão. As alegações dos colaboradores sequer repercutiram no juízo condenatório, não tendo ocorrido prejuízo concreto. Para escoimar qualquer dúvida, analiso o conteúdo das alegações finais de todos os réus colaboradores com detalhamento e destaco que nelas não foi suscitado nenhum conteúdo estranho ao que já havia sido debatido ao longo da instrução processual. Não tiveram, portanto, sequer o potencial de surpreender a defesa dos delatados ou de influir de modo inovador no julgamento do caso. Sigo, senhor presidente, e encerro este ponto destacando que não há fundamento jurídico que justifique a anulação da sentença para a renovação das alegações finais, medida que seria absolutamente inócua. Ausente qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, não há o que sanar. O retrocesso não teria outro efeito senão atentar contra a razoável duração do processo, comprometendo a efetividade do sistema de justiça penal. Superando assim as preliminares, porque adiro a tudo que trouxe o eminente relator no ponto quanto às demais preliminares que aqui não pontuei, passo ao mérito, senhor presidente. Nós temos crimes de corrupção ativa e passiva e o crime de lavagem de dinheiro. No que diz respeito aos crimes de corrupção, o que estão em questão são aqueles princípios que inspiram, que orientam a administração pública e que estão plasmados no artigo 37 da Constituição Federal. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Eu referia que esses crimes aqui trabalhados, inclusive os crimes de corrupção, nos moldes como apresentados pela denúncia, pelo Ministério Público, dizem respeito, são dos tipos de crimes do colarinho branco. Muitas vezes se teve de fazer esforços para demonstrar que os crimes do colarinho branco são extremamente gravosos para a sociedade, que os crimes de colarinho branco, embora não envolvam sangue, embora não envolvam muitas vezes violência, eles comprometem sim o bom funcionamento
da máquina pública, eles comprometem as políticas públicas, eles comprometem a educação, a saúde, principalmente os crimes de corrupção, porque deterioram, porque estragam o exercício das funções públicas. Hoje, todavia, senhor presidente, no que diz respeito aos crimes de corrupção, não se faz mais necessário trazer grandes esclarecimentos acerca do seu caráter deletério. Está muito sedimentado, inclusive na cultura popular, o mal feito que representa. O caráter perverso da corrupção é de fácil compreensão, estando retratado em expressões da cultura popular, como no texto de autoria de Elisa Lucinda, interpretado por Ana Carolina em obra musical, que diz, e certamente é do conhecimento de todos os senhores: meu coração está aos pulos, quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres do que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar o nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, de minha mãe, de minha avó e dos justos que os precederam. Não roubarás, devolva o lápis do coleguinha, esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só ao culpado interessará. Pois bem, e segue para concluir que se não dá para mudar o começo, se a gente quiser, dá para mudar o final. Esse texto emblemático, ao referir a indignação popular contra a corrupção, não tem cor partidária. A luta contra a corrupção é da esquerda, da direita e de quem pensa por si mesmo. Faz a devida relação esse texto entre a corrupção e a educação, a saúde, os bons costumes, as regras básicas de convivência. Ainda traduz o anseio e a esperança dos cidadãos por uma administração pública honesta, pautada pela moralidade, ressaltando a crença nos valores éticos. O direito, como instrumento de regulação social, ocupa-se de inibir e de reprimir o agir corrupto, salvaguardando a sociedade. Sigo com considerações sobre a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, sobre a Convenção Específica contra a Corrupção. Trabalho os tipos penais, senhor presidente. Corrupção passiva tem uma pena combinada de 2 a 12 anos. Corrupção ativa, uma pena também de 2 a 12 anos. E assim segue. Diz a doutrina: a origem do vocábulo corrupção encontra-se ligada à ideia de degradação, de deterioração, de menosprezo. Na função pública, corrupto é o agente que faz uso da sua função para atender finalidade distinta do interesse público, movido pelo objetivo de alcançar vantagem pessoal. Também aqui, portanto, o funcionário corrupto degrada ou deteriora a autoridade de que foi investido em proveito próprio. Sigo com considerações sobre esse tipo penal, senhor presidente. Esclareço que o tipo de lavagem de dinheiro está tipificado no artigo 1º da Lei 9.613 e a relevância da lavagem de dinheiro está no fato de que os atos de lavagem, ao ocultarem ou dissimularem a origem, o proveito, a disposição, a movimentação do produto de crime, impedem que as autoridades tomem conhecimento da prática delitiva. Portanto, é um crime, sobretudo, contra a administração da justiça. Passo a análise de cada uma das imputações, senhor presidente. E aqui, mais uma vez, louvo o esforço do eminente relator, aliás, já da juíza de primeira instância, na análise de cada um dos casos.
O primeiro conjunto de imputações diz respeito aos contratos da OAS. A denúncia traz capítulo destinado a imputar crimes de corrupção ativa e passiva, respectivamente, a José Adelmário, Agenor Medeiros e Luiz Inácio Lula da Silva. São 3 contratos que teriam implicado vantagens para a empreiteira OAS e propina a ser utilizada para a irrigação do Partido dos Trabalhadores, para a cooptação de apoio político. Mas esses casos, como bem destacado, já foram objeto da ação anterior, em que nós julgamos também o triplex do Guarujá. Portanto, senhor presidente, não é o caso de nos debruçarmos novamente sobre esse ponto. A prestação jurisdicional já aconteceu e nós não podemos, de modo algum, incorrer em bis in idem. Sequer deveria o Ministério Público ter incluído esse ponto nesta denúncia, porque, efetivamente, julgarmos novamente implicaria, quem sabe, condenar duplamente pelos mesmos fatos. Eu estou, portanto, acolhendo a orientação do relator para reconhecer essa litispendência. No que diz respeito aos contratos da Odebrecht, a situação é um pouco distinta, senhor presidente. Nós temos aqui 4 contratos no âmbito da Petrobras. Esses contratos envolvem o norte e o nordeste do país. Eles já foram objetos de ações, sim, julgadas por este colegiado, mas contra outras pessoas, de maneira que se justifica, sim, o enfrentamento. Eu vou me limitar a fazer a análise do conjunto probatório, senhor presidente, que demonstra que, efetivamente, as imputações feitas pelo Ministério Público procedem. Compreendo que a materialidade delitiva restou demonstrada nas seguintes provas. Nós temos os contratos dos diversos consórcios relacionados a essas obras. Nós temos planilha apreendida junto ao Odebrecht em que havia o controle contábil do pagamento de propinas, inclusive aquelas destinadas ao denominado programa italiano que veio a se revelar relacionado ao ex-ministro Antônio Palocci. Nós temos e-mail de Marcelo Odebrecht a Branislav Kontik, assessor de Antônio Palocci, afirmando que o montante de recursos a serem destinados para apoio às bases do partido mencionado por seu pai em reunião pretérita, em verdade, equivalia a 1/3 do valor referido. De acordo com o próprio interrogando, tal documento foi redigido por Emílio Odebrecht, pois Emílio Odebrecht havia informado a Luiz Inácio Lula da Silva um valor incorreto como sendo ajustado entre o Partido dos Trabalhadores e a empreiteira. Anotações extraídas da agenda de Marcelo Odebrecht, em que constam referências ao encontro entre Emílio Odebrecht e o ex-presidente da República, bem como ao erro relacionado às cifras apresentadas ao então chefe do Executivo como contribuições ao Partido dos Trabalhadores. E-mail enviado por Marcelo Odebrecht a Luiz Antônio Mameri, em 2011, alertando para que a conta italiana não fosse mencionada a outros interlocutores, pois só ele e amigo de meu pai sabem. O relator já trabalhou esse ponto. Laudo pericial realizado sobre os sistemas de controle contábil utilizado pelo setor de operações estruturadas ou departamento de operações estruturadas do Odebrecht, concluindo que os valores direcionados ao ex-presidente tiveram origem no caixa único gerido pelo setor clandestino da empreiteira. Depoimento de Paulo Roberto Costa, confirmando a existência de ajuste de propinas nos contratos acima rolados, bem como a existência de direcionamento parcial desses valores a agremiações partidárias e políticos para fins de obtenção de apoio na manutenção do seu cargo. Depoimento de Pedro Barusco, gerente do setor da engenharia da Petrobras, diretamente vinculado à diretoria de serviço comandado por Renato Duque. Depoimento de Alberto Youssef, que entabulou acordo de colaboração com o Ministério Público. Depoimento de Dalton Avancini, ex-presidente da empresa Camargo Corrêa, confirmando o direcionamento dos contratos subjúdice ao cartel de empreiteiras. Depoimento de Ricardo Pessoa, diretor da UTC, confirmando o pagamento de propinas a diretores da Petrobras, ao Partido Progressista e ao Partido dos Trabalhadores, em contratos entre a Petrobras e o consórcio
TUC, depoimento de Márcio Faria, depoimento de Rogério Araújo, depoimento de Hilberto Mascarenhas, depoimento de Pedro Novis, antecessor de Marcelo Odebrecht na presidência da companhia, confirmando que todos os pagamentos direcionados ao Partido dos Trabalhadores eram previamente ajustados com o ex-ministro Palocci. A testemunha pontuou que a indicação de Palocci como interlocutor do PT partiu do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lhe foi comunicada por Emílio Odebrecht. Depoimentos de João Santana e Mônica Moura, responsáveis pelas campanhas de marketing, em que relataram ter recebido o pagamento da Odebrecht para a quitação de dívidas do partido. Senhor presidente, lembro com muita clareza quando julgamos a ação penal relativa a João Santana e Mônica Moura. Receberam numa conta, em uma offshore, valores para as campanhas eleitorais, inclusive fora do país. O serviço foi prestado por João Santana a pedido do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fosse feita a campanha de um candidato à presidência de El Salvador, depois deposto e hoje exilado na Nicarágua, com processos também por malfeitos no exercício do cargo. É uma situação escandalosa, não é, que o dinheiro público tenha financiado campanhas em países estrangeiros. No nosso já é estarrecedor, em países estrangeiros igualmente. Interrogatório do Marcelo Odebrecht, interrogatório de Emílio Odebrecht, e assim vai, senhor presidente. Para além desse amplo quadro probatório, incumbe atentar e reitero que os 4 contratos mencionados já ensejaram condenações criminais em primeiro e segundo graus em relação a dirigentes das empreiteiras a eles mencionadas. Refiro os números dos processos. E destaco que o modus operandi era o mesmo que ocorria com a OAS. Destaco, inclusive, interrogatório do próprio Luiz Inácio Lula da Silva, de Nestor Severo, de Pedro Correia. E, senhor presidente, talvez nós próprios estivéssemos incrédulos com toda a narrativa do Ministério Público, não fosse o fato de nós nos depararmos nesses processos concretamente com o resultado dessa corrupção. Nós tivemos bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, servidores de segundo e terceiro escalão devolveram quantias milionárias. Paulo Roberto Costa devolveu 20 milhões de euros. Pedro Barusco, 300 milhões de reais. São cifras inacreditáveis, não é, que foram encontradas em contas de titularidade ou acessíveis a servidores públicos e que foram desviadas da petrolífera brasileira. Faço essas considerações, presidente, aderindo ao que disse o eminente relator também no que diz respeito à gravidade desse esquema de corrupção que se montou a partir da presidência da República sob os cuidados e com o aval do máximo mandatário da nação de então. Passo para as obras do sítio de Atibaia, senhor presidente. Assim como o relator, destaco que o que realmente importa para a solução deste caso, até porque o Ministério Público não está tratando da aquisição do sítio de Atibaia, que na verdade são 2 matrículas, não é, sem divisórios, portanto tratados como uma propriedade única, a qual nos referimos como o sítio de Atibaia. O Ministério Público não trata da aquisição desse sítio ou da propriedade propriamente do sítio, mas demonstra como premissa que Luiz Inácio Lula da Silva utilizava-se, valia-se daquele sítio com absoluta intimidade, agindo como se proprietário fosse.
Eu pontuo diversos elementos de prova nesse sentido, senhor presidente. Vai de letra A a L as referências probatórias que demonstram a utilização permanente do sítio pela família do ex-presidente. Vou pontuar uma única. No período, se não me engano, adiante de 2010, logo que o sítio, digamos, ficou pronto, até 2015, foram 400 deslocamentos para o sítio, 400 e poucos, quase 500 deslocamentos, ou um deslocamento a cada 4 dias. Ou seja, uma utilização continuada, permanente e inequívoca daquele imóvel como sendo de Luiz Inácio Lula da Silva e da sua família. Nesse sítio houve reformas realizadas por Bunlai. Essas reformas, às quais nos referimos genericamente, consistem em ampliações, reformas propriamente, mobiliagem, porque a cozinha não é, o projeto de cozinha implicava a instalação também dos móveis respectivos, enfim. A primeira obra foi a iniciada por José Bunlai, durou muito pouco tempo, como disse o eminente relator. Eu trago diversos elementos aqui sobre esse ponto, mas concluo igualmente que, embora José Bunlai estejam envolvidos com ilícitos que já foram objeto da nossa atenção, como a questão do empréstimo do Banco Chaim, e nós temos, essa foi a 25ª apelação que foi conhecida por esta corte. Nós não temos elementos aqui para vincularmos essa atuação dele a qualquer ato do presidente da República, de modo que, em resumo, senhor presidente, me parece que deve predominar aqui o indúbio pro réu, sim. Remanesce dúvida sobre o responsável pelo custeio das obras, pois, de um lado, José Carlos Bunlai busca repassar integralmente a responsabilidade dos fatos para Reinaldo Bertin, enquanto, de outros, testemunhos dos demais envolvidos indicam que o pagamento se deu a partir de créditos que o próprio réu ostentava junto a Reinaldo. A existência dessa controvérsia fragiliza os fundamentos da sentença condenatória. Outro óbvio à condenação é que José Carlos Bunlai já foi condenado em duplo grau de jurisdição por ter atuado como interposta pessoa em benefício do Partido dos Trabalhadores na contratação do empréstimo junto ao Grupo Chaim. O pagamento do mútuo jamais foi honrado pelo acusado ou pela agremiação política, porquanto a contrapartida dada em benefício do Grupo Chaim foi o seu favorecimento em contrato com a Petrobras. Sigo referindo que nós não conseguimos enxergar nitidamente o desdobramento daquela situação para cá. E que, portanto, em razão disso, nós absolvemos todos os envolvidos por esse primeiro conjunto de reformas do sítio. Outro conjunto de imputações diz respeito à ampliação e reforma realizadas pela Odebrecht, que se iniciaram ainda no finalzinho de 2017, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva era presidente, e que se estenderam até o ano de 2011. Eu refiro como elementos de prova que demonstram efetivamente que Luiz Inácio Lula da Silva recebeu como propina por atos praticados no exercício do cargo, essa propina pessoal distinta daquela que envolvia financiar o partido e iniciativas de arregimentação de apoio político. Refiro o interrogatório de Alexandrino Alencar, dirigente do Odebrecht, esclarecendo as circunstâncias em que a ideia da obra realizada pela empreiteira teve início. O interrogatório de Emílio Odebrecht, que ressalta a preocupação de que a obra fosse o mais discreta possível, que não se usasse placa, fardas, para não causar constrangimento e não demonstrar nem a origem, nem o destinatário daquela atuação. Interrogatório de Carlos Armando Pascoal, superintendente de obras da Petrobras, da Odebrecht, perdão. O interrogatório de Emir Costa Júnior, que aqui vai
vai absolvido, mas cujo relatório também é relevante nesse caso, confirmando o depoimento prestado por Carlos Armando Pascoal, no sentido de que lhe foi atribuída a tarefa de organizar profissionais, inclusive nomeando o engenheiro líder, que recolocariam a obra do sítio em andamento. É a continuação da obra iniciada por Bonlai. Afirmou que desde o princípio lhe foi informado que se tratava de um imóvel que viria a ser utilizado pelo então presidente, a razão pela qual a empreitada deveria se dar em absoluto sigilo. Dada a necessidade de sigilo, pontuou que o montante necessário para o custeio da obra foi levantado junto ao setor de operações estruturadas e por ele guardado em um cofre colocado em sua sala. Chama muita atenção no caderno probatório o uso de dinheiro vivo para as diversas contratações envolvendo essa obra, o depoimento de Frederico Barbosa, interrogatório de Rogério Aurélio, depoimento de Carlos Rodrigues Prado, interrogatório de Fernando Bittar, todos permitindo a conclusão no sentido de que realmente se tratava de um favorecimento ao presidente da República a partir da empreiteira beneficiária dos esquemas da Petrobras e com absoluta preocupação no sentido de se fazer a ocultação do que então se dava. Eu sigo com outros elementos agora materiais de prova que corroboram a prova documental, trabalho, e-mails, cópia da agenda de Emílio Odebrecht, relatório de voo de Emílio Odebrecht, nota fiscal emitida em nome de Fernando Bittar, comprovante do estacionamento apresentado por Emir, que revela sua presença no escritório de Roberto Teixeira. Refiro os eventos em que constam cada um desses documentos, senhor presidente, e concluo tal qual o eminente relator, reconhecendo a responsabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva tanto por corrupção quanto por lavagem de dinheiro. Destacando que Fernando Bittar foi absolvido em primeiro grau de jurisdição. Mas que, como relator, entendo de modo diferente, porque há elementos para que Fernando seja responsabilizado pela lavagem de dinheiro ora em apreço. A advogada destaca que a emissão da nota é um ato unilateral e eu destaco aqui a excelência do trabalho de sustentação oral que foi feito. É verdade, a nota fiscal é um documento unilateral, mas há outros elementos, inclusive o recebimento de materiais, que demonstram que ele sabia que estava sendo realizada a obra em seu nome, que ele facilitou essa operacionalização do que foram manobras de dissimulação, sim, e é por isso que é responsabilizado. Roberto Teixeira restou condenado em primeiro grau pela prática de delito de lavagem de dinheiro, mas a sentença merece reforma. Portanto, aqui fazemos o caminho oposto. A eminente juíza havia condenado, nós estamos absolvendo em razão da dúvida quanto às questões subjetivas. Passo à reforma imobiliagem realizada pela OAS, senhor presidente. Eu já passei há muito do tempo que havia me proposto. Trago mais uma vez, e será disponibilizado para os eminentes advogados em breve, o rol do conjunto probatório que fundamenta as mesmas conclusões. E lembro aqui, por ocasião do julgamento do processo do triplex, ficava claro que essa cozinha do sítio, esse projeto, ele foi elaborado e houve essa execução simultaneamente com a cozinha do triplex, não é? Que foram providências conjuntas, e essa cozinha custou R$170 mil, não havia nenhuma preocupação com os custos, porque ninguém se responsabilizava pelos custos, os custos eram imputados nas contas correntes de propina, infelizmente, porque ninguém gostaria de estar vendo isso dentro desse processo, tendo que trazer à tona essas questões e chamar a responsabilidade pessoas que, do ponto de vista político e econômico, já foram de enorme destaque. Senhor presidente,
sem querer ocupá-los mais, refiro que estou de acordo com o eminente relator no que diz respeito ao mérito e concluo apenas fazendo algumas considerações sobre o cumprimento das penas. Este tribunal, em dezembro de 2016, editou a súmula 122, sob sua presidência, não é? Vice-presidência. Vice-presidência, exatamente. Que dizia: encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. Além da praxe de décadas nesse sentido, estava amparada no que entendia o Supremo Tribunal Federal naquela época. É preciso destacar que a efetividade da jurisdição é um fim visado pelos diversos sistemas de justiça, mundo afora. Assegura-se o contraditório e a ampla defesa, inclusive o duplo grau de jurisdição, mas não se permite que a pendência de recursos excepcionais por si só impeça a aplicação da lei e implique impunidade. Os processos têm de ter resultado efetivo. O fundamento da prisão, após o julgamento pelos tribunais de apelação, reside no esgotamento da jurisdição ordinária. Decorre naturalmente do trabalho sério e justo de autoridades que, no exercício correto das suas competências, já exauriram a análise dos fatos nas duas instâncias responsáveis pelo exame do conjunto probatório e pela aplicação da lei penal. E assim o fazem as autoridades de modo definitivo, chegando com equilíbrio, imparcialidade e independência ao veredito condenatório e à pena devida. O fundamento da prisão está na vedação da proteção insuficiente dos bens jurídicos tutelados pelas leis penais. Está na realização de uma prestação jurisdicional efetiva e não apenas aparente. O fundamento da prisão está no funcionamento das instituições. Submeter a eficácia do trabalho de todos os juízes e desembargadores deste tribunal, sejam da Justiça Estadual, da Justiça Federal, a chancela por poucas autoridades, é substituir um regime republicano, democrático, por um regime autocrático. É concentração de poder incompatível com a estrutura do nosso Estado. De qualquer modo, senhor presidente, o plenário do Supremo Tribunal Federal extraiu da Constituição o impedimento à prisão enquanto não esgotado todos os recursos, quaisquer que sejam, de modo que deixa de determinar de imediato a prisão para cumprimento das penas, como vinha fazendo até agora, sem prejuízo de que esta se dê assim que revista a orientação superior ou que alterado o parâmetro normativo que invoca para se amparar. Com essas considerações, senhor presidente, acompanho integralmente Sua Excelência, o desembargador João Pedro Gebran Neto. É o voto.